Eu sou a dona Nena, eu tenho 78 anos, eu sou formada em letras. Eu cheguei na Igreja Universal vai fazer 25 anos, tem 24 anos e pouco, e eu cheguei com uma vida destruída. Eu cheguei na igreja separada, com 5 filhos. Os mais jovens, os 3 últimos, estavam adolescentes e dando muito trabalho, né? Trabalho de adolescente. Eu trabalhava na época, trabalhava fora e eles procuravam fazer o que bem entendiam da vida, porque eu saía de manhã e voltava à noite. Então o que eles procuravam fazer não eram coisas boas. E eu sofria muito com isso, mas não tinha tempo de acompanhá-los. Era uma rotina difícil, uma vida precária, uma vida muito pobre, ganhava pouco, pagava aluguel, então era uma vida precária. A gente tinha muita dependência de coisas e, além disso, eu tinha uma doença. Tinha uma doença que, quando eu sentia aquelas crises, essa doença começou na minha adolescência. Eu tinha 12 anos quando começou. E quando dava essas crises, eu ficava muito ruim, sofria muito. Casei com um bígamo e tive esses 5 filhos. Fiquei sozinha com os 5 filhos para cuidar, porque ele foi embora. E por causa da bigamia, ele foi embora. E eu fiquei com os 5 para cuidar. Eu não sabia o que fazer, não tinha orientação, não, era uma pessoa não tinha um norte. Eu tive desejo de me matar. Eu trabalhava no 17º andar de um prédio. E eu tinha vontade de pular. Por quê? Por causa da doença, por causa dos meus filhos rebeldes. Eu não tinha vontade de voltar para casa. O dinheiro não dava para nada. Eu tinha vontade de pular lá de cima. Teve um dia que eu chamei uma amiga e disse: não me deixa sozinha. Não me deixa sozinha hoje, porque eu tenho vontade de pular daqui de cima. E se eu estiver sozinha, é perigoso eu fazer isso. E foi quando eu conheci a Igreja Universal, por intermédio da minha nora. Foi na televisão que ela viu uma programação, aonde falavam de uma fé muito grande. E aquilo tocou minha nora. Então, como ela estava também com a vida difícil, ela tinha, a firma que ela trabalhava tinha falido e ela estava desempregada, passando já necessidade, porque os recursos tinham acabado, e ela então me disse: dona Nena, vamos ver essa igreja, a igreja do Edir Macedo. E a minha nora, quando me convidou, eu não pensei 2 vezes. Não conheci o Bispo Macedo, não conheci a Igreja Universal, mas ela me convidou e eu fui. Quando eu cheguei naquela reunião, que eu ouvi aquela palavra de fé, aquela palavra dizia que Deus não queria me ver pobre, que Deus não queria me ver doente, que Jesus tinha levado na cruz toda a dor, que Jesus tinha tudo de bom para me dar. Mas eu tinha escutado nas outras igrejas de Deus, eu tinha escutado nas outras igrejas de Jesus, mas ninguém falou tão forte como aquele homem de Deus falava de Jesus. Ele mostrava que ele estava vivo, a palavra era forte, a palavra tocava. Eu queria ver mais. E quando ele convidou para vir, na segunda-feira, aí eu comecei a vir na segunda, vim terça, vim quarta, vim quinta, por quê? Eu tinha sede de Deus, eu tinha sede de aprender, porque ali na igreja eu ouvi palavras de ensinamentos, mas eu fui aprendendo, foi me ensinado que eu não tinha que viver com aquela dor. Porque Jesus tinha levado na cruz, então por que eu tinha aquela doença comigo? Por que meus filhos tinham que ser rebeldes? Eu comecei a pedir para Deus me ensinar a lidar com meus filhos. Eu tinha que ter paciência, eu tinha que ensiná-los. Porque eu trabalhava e chegava em casa e eles fazendo coisa errada, o que acontecia? Eu ficava nervosa, falava um monte de coisa, praguejava. Mas eu fui aprendendo. Em cada reunião eu aprendia coisas novas, fui colocando em prática. A minha fé foi avivada de um modo que eu fui colocando em prática tudo aquilo. Aprendi a lidar com os meus filhos, aprendi a educá-los como devia, ensiná-los para ele também a palavra de Deus.
aquela dor, aquela doença, que os médicos não achavam o que era. Numa terça-feira, eu cheguei na igreja naquele dia e eu disse, hoje eu não volto para casa com essa doença. Hoje eu não volto para casa sem a minha cura. E foi o que aconteceu. Gente, eu gastava o meu dinheiro, já era pouco, e eu gastava com remédios. Eu gastava o dinheiro quase todo com remédio, não sobrava nada. Por isso a gente passava necessidades. Eu sarei, meus filhos se tornaram pessoas de Deus. Meus filhos pararam de me dar trabalho, foram estudar, se formaram. Quando eu cheguei na igreja, que eu ouvi tudo isso, que eu sarei dessa doença, que eu vi os meus filhos encaminhados, eu estava na igreja há algum tempo, muito feliz, curada, minha família encaminhada. E eu ouvia falar do Espírito Santo, mas eu não conhecia o Espírito Santo. Eu até pensava que conhecia nas outras denominações, ouvia-se falar, falava em língua, eu achava que eu também tinha, mas eu não tinha, porque eu ouvi dizer que é pelos frutos que se conhece a árvore. E os frutos da minha vida ainda não estavam bem docinhos. Os frutos da minha vida ainda não estavam bonitos como deveria ser. Então eu via falar do Espírito Santo. E eu comecei a buscar o Espírito Santo. Fui aprendendo a falar com o Espírito Santo, que eu precisava dele, que eu queria ele, que eu amava ele, que eu amo. E fui buscando, de fato e de verdade, com todo o meu amor, com todo o meu inteiramento, de todo o coração. Eu me entreguei totalmente ao Espírito Santo. Então eu queria, eu buscava, eu quero. Até que em uma quarta-feira, eu me preparei na minha casa e disse para Deus, hoje eu vou para a igreja e eu não volto sem o Espírito Santo. Porque o Senhor já fez muita coisa na minha vida, mas eu preciso desse Espírito. Eu preciso do Espírito Santo. Porque eu vejo todo mundo falando que quem tem o Espírito Santo está completo. E eu quero ser uma mulher completa. Eu quero estar completamente dominada por esse Espírito Santo. E nessa quarta-feira, eu cheguei na igreja e começou a reunião. E eu ali atenta a toda a palavra que o pastor falava, esperando a busca ansiosa. Quando começou a busca do Espírito Santo, eu comecei a buscar de um modo. Eu comecei a buscar o Espírito Santo com tanto amor, com tanto desejo, com tanta sede, que parecia que não tinha ninguém na igreja mais, só estava eu ali. Porque naquela busca, o Espírito Santo veio sobre mim. E a alegria que eu tive, eu nunca tinha tido aquela alegria. Nem quando nasceram meus filhos últimos, que foram gêmeos, que eu queria tanto. Eu não tinha aquela alegria. A alegria do Espírito Santo, aquela vontade de falar para todo mundo o que tinha acontecido. Aquela vontade de ganhar almas, de sair gritando, falando para as pessoas que Jesus existe. A alegria do Espírito Santo é uma coisa inconfundível. O recebimento do Espírito Santo é o maior presente que uma pessoa pode receber na vida. Eu posso perder tudo na minha vida. Eu posso perder tudo. Eu amo meus filhos demais. Mas o Espírito Santo está acima de qualquer coisa. Eu deixo tudo. Eu deixo tudo pelo Espírito Santo. Porque com Ele também eu posso tudo. Quem tem o Espírito Santo tem tudo na vida. É o maior presente, a maior riqueza que uma pessoa pode ter, é o Espírito Santo. E eu quero agradecer o Bispo Macedo por essa igreja maravilhosa. Por essa igreja maravilhosa que Deus confiou nas mãos dele. Eu tenho quase a idade do Bispo Macedo, então não vou dizer que ele é o meu pai na fé, mas ele é o meu professor, meu tutor.
Ele é o homem que Deus mandou para abrir essa igreja maravilhosa. Que ensina, é uma faculdade. Não é uma igreja pregando religião, uma igreja pregando o Espírito Santo, pregando salvação. É isso que o Bispo Macedo quer, ganhar almas para Jesus. E é isso que ele faz, formando pessoas, mostrando para as pessoas que nós temos que ganhar o máximo de alma para o reino de Deus. Eu quero que Deus me dê muito vida. Eu quero ter muita vida para continuar orando e pedindo a Deus pelo Bispo Macedo, pela Dona Esther, por toda a família. Porque a Igreja Universal me fez viver, me fez ter vida. Porque me ensinou que verdadeiramente Deus está ali. E o Espírito Santo é tudo. E é por isso que eu quero ganhar muitas almas, almas. Hoje eu faço trabalho no presídio. Faço um trabalho ali no presídio, eu vou no presídio no domingo, eu vou na quarta-feira, eu quero falar de Jesus, eu quero mostrar para aquelas pessoas, ali eu levo café, eu levo chocolate, ali eu levo leite com café, eu levo chá, eu levo bolacha, para aquelas mães que estão ali, porque eu quero falar para elas que tem jeito para os filhos dela, porque teve jeito para mim, teve jeito para tantas pessoas. É só ela procurar uma igreja universal. Eu falo da igreja universal porque foi ali que eu nasci. Obedecer, que tem jeito para o filho dela. O filho dela não nasceu bandido. Tem jeito para o filho dela. A gente leva essa esperança para essas mães. E nós temos visto milagres acontecer com muitos ex-presidiários. Eu digo ex porque hoje nós temos pregadores que saíram lá de dentro com uma vida transformada. Porque nós aprendemos a falar para elas que tem jeito. Por que nós aprendemos? Porque nós temos o Espírito Santo que nós recebemos na Igreja Universal do Reino de Deus.